Vamos enxergar essa imagem com mais precisão? Aí há uma forja. Para quem sabe o que é uma forja, é exatamente o que está acontecendo aí. Uma espada está sendo forjada no fogo, no calor e na martelada. Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre esse tema de hoje, recebendo a unção. E para isso, eu vou te pedir para você fechar os seus olhos por mais um instante. Feche os seus olhos. Espírito Santo, assuma o seu lugar. Eu sou totalmente dependente do Senhor e eu preciso da sua presença. Constrói esse tema nos nossos corações, nas nossas vidas. A sua presença é a unção que nos conduz. A sua presença precisa ser encontrada em cada um de nós para que haja vida, para que sejamos transformados. Sem o Senhor nada disso acontece. Então, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor assuma o seu lugar, esteja aqui, preenche esse ambiente. Espírito Santo, vai pedir da sua presença aqui em cada coração. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor tenha preenchido a igreja com uma atmosfera do reino de Deus. Espírito Santo, eu te peço que em cada mente o Senhor possa trabalhar essa palavra. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor conduza os nossos corações a uma terra fértil para que dê frutos. Espírito Santo, obrigado, porque eu sei que o Senhor já está presente. Conduz cada detalhe. Nós somos os menores aqui. Tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Recebendo a unção, eu quero que você tire do seu coração toda a religiosidade. Eu quero que você tire do seu coração todo o pensamento que às vezes tira a gente daquilo que deveria ser a realidade do Evangelho. Tudo que nos leva a imaginar algo que na verdade não é aquilo que Deus quer que a gente viva. A unção é algo que o Senhor quer derramar sobre cada filho. E muitas vezes a gente pensa que unção é inerente, específico para alguém que tem um chamado, como por exemplo um pastor. Muitas vezes a gente pensa que unção é para um profeta, unção é para alguém que está expulsando um demônio. Mas a unção começa muito antes disso. A unção começa muito antes dessas atividades acontecerem. E eu quero que a gente possa refletir sobre isso hoje e entender de que maneira nós estamos lidando com a unção. Pode acender. Glória a Deus. Uma das coisas interessantes que a gente estava conversando essa semana, eu, a pastora, inclusive compartilhei com algumas pessoas também. Às vezes a gente quer ser religioso ou espiritual, e a gente pensa que para viver algo com Deus, a gente precisa começar grande, né? A gente precisa ser um grande evangelista. Eu preciso andar pela rua e as pessoas têm que cair no chão pela unção e a presença do Espírito Santo. Eu preciso orar e os demônios têm que sair. Às vezes a gente pensa que unção é isso. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente pergunta assim: nossa, mas não vejo ninguém endemoniado caindo no chão para a gente poder orar e expulsar os demônios. Tem gente que pensa isso, você acredita nisso? Tem gente que pensa que unção é arrepio. Ah, estou arrepiado, por isso estou ungido. Tem gente que vem para a igreja e fala assim: nossa, mas eu preciso daquela unção, daquele dia que eu chorei, daquele
dia que o Espírito Santo me tocou, eu fiquei tudo arrepiado. Deixa eu te falar um negócio, isso aí não é unção. Sabe o que é unção? A presença do Espírito Santo. Isso é unção. Isso é unção. Quem que é o Espírito Santo para você? Quem que é o Espírito Santo para você? O Espírito Santo não é de arrepio. O Espírito Santo não é de sentimentos. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa que habita em você, se você é filho, e está com você. E então, você não precisa arrepiar, você não precisa sentir, você precisa entender a palavra de Deus. Você precisa entender como é que Jesus entregou o Espírito Santo. Às vezes a gente não pensa nisso. A gente quer fazer as coisas para Deus, a gente quer viver as coisas do Senhor, e a gente fica esperando. O dia que eu sentir alguma coisa, o dia que Deus me chamar, Deus só te entrega o Espírito Santo porque Ele já te chamou. Deus não entrega o Espírito Santo para ninguém que não é chamado. Você consegue entender isso? Deus não derrama a presença do Espírito se não há um chamado. Não tem sentido, eu estou carregando o Espírito Santo, mas eu estou esperando Deus falar comigo. Filhão, filhona, Deus já falou com você. Você carrega o Espírito Santo, então se mova. Não fica esperando os sentimentos, não. Não fica esperando a sua cabeça, não. Não fica esperando arrepio, não. Eu mandei um vídeo no grupo de obreiros. Quem assistiu está entendendo o que eu estou falando com mais detalhes, né? Eu gosto muito do pastor Lucinho da Lagoinha. O pastor Lucinho da Lagoinha virou para a igreja. Ele está lá em Alphaville agora, naquela igreja gigantesca. Falou assim: deixa eu te falar um negócio. Sabe quem é que não carrega o Espírito Santo? Quem está esperando Deus falar. Deixa eu sentar aqui no meu sofá e ficar esperando até o dia que Deus falar comigo para eu começar a fazer alguma coisa. Quem carrega o Espírito Santo cumpre a missão. Cumpre a missão e de pregar o Evangelho a toda criatura. Você está esperando o quê? Ou então você ainda não recebeu o Espírito Santo? Mas hoje você vai poder receber o Espírito Santo. Só que para isso você precisa entender quem Ele é e por que Jesus deixou Ele. Por que Jesus deixou o Espírito Santo? A gente vem falando sobre isso de uma maneira que talvez você ainda não tenha entendido. A unção derramada do Espírito Santo, ela vem de um processo. Em Hebreus 12, coloca para mim Hebreus 12, versículo 11 até o 13. Se você está com a sua Bíblia aí, abre também, marca, anota. Presta atenção nesse versículo, porque a gente vai entender a presença e a unção do Espírito Santo num versículo que não fala do Espírito Santo. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. Você consegue entender o que é fruto de justiça? A presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. E paz para aqueles que por ela forem exercitados. Versículo 12, portanto, fortaleçam. Fortalecer por meio do quê? Da disciplina. As mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes.
Sabe quem é que vacila? Sabe quem que é vacilão? Quem não entendeu que é ungido, quem não carrega o Espírito Santo, quem não entende que Ele está dentro de você e Ele está com você. Aí eu vacilo, no meu secreto eu já vacilo, daqui um pouco eu estou vacilando na frente de todo mundo. A fraqueza está aí, ó. Façam, versículo 13, caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Quem é que cura? É o Espírito Santo. Quem é que carrega o poder do Senhor? É o Espírito Santo. Não sou eu, não é o Lincoln, não é mais ninguém aqui nessa igreja, a não ser a presença do Espírito Santo. Então, queridos, quando você enxergar, coloca para mim de novo a imagem. Quando você olhar para aquela imagem ali, você já começa a trabalhar na sua cabeça. Você entende o processo de uma forja? Se escolhe um metal, pega-se o metal, não está ainda no formato de uma espada, aquele homem está fazendo uma espada. A primeira coisa depois que se escolhe o metal é fazer o quê? Colocar no fogo. Disciplina. Deus vai disciplinar todo filho para te levar à plenitude da unção. Ah, mas eu estou recebendo disciplina e eu não sou ungido? Não. É porque você é ungido que você recebe disciplina. É o contrário. Deus não disciplina quem não é filho. Quem não é filho já foi para o inferno. Agora aquele que é filho, ele vai disciplinar, ele vai cobrar a unção, ele vai, ei, o que você está fazendo com o Espírito Santo que eu te entreguei? Aonde é que você está colocando a planta dos seus pés com a presença do Espírito que habita em você? O que é que você está pensando? O que é que você está vendo? Como é que tem sido a sua semana? Entende o que eu estou falando? Aquele ferro é colocado naquela brasa e o fogo, ele não só aquece a um ponto extremo, como impurezas que há naquele ferro vão saindo. A presença do Espírito Santo vai tirar de cada um dos filhos impurezas. Não há espaço para o Espírito Santo e um pecado de estimação. Não há espaço para uma unção de um filho indisciplinado. Não há espaço para carregar a unção para um filho que não reconhece. Não há espaço. Se você quer viver a sua vida do seu jeito, vá gastar a sua herança. Você já sabe o que vai acontecer. Acabamos de falar sobre isso em dízimos e ofertas. O filho honra o pai porque carrega a unção. O filho é disposto à disciplina. O primogênito não queria ir para a festa, mas quando o pai chamou em autoridade, ele foi. Filho, deixa eu te ensinar algo a mais, porque não é porque a gente é ungido que a gente é perfeito. Sempre o Senhor está disciplinando os ungidos. Sempre o Senhor está apontando para a gente com amor, com paciência e falando assim: filho, deixa eu te ensinar um negócio novo que você ainda não aprendeu. Deixa eu te levar uma outra estação para você entender o que é carregar a minha presença. Unção tem a ver com fundamento. Unção tem a ver com permanência. Unção é permanência. Aquele que não permanece não recebe a unção, porque ele está onde agrada. Ai, aqui me agrada.
Ai, aqui não me agrada, então eu vou para outro lugar. Agora eu vou para outro lugar. Agora eu vou para outro lugar. Tudo bem, você pode ir. Mas a unção é para quem permanece. Unção é só para quem cria raiz. Unção é para quem tem discernimento da presença do Espírito. Enquanto isso, vai pulando de galho em galho. Vai fazendo o que você quiser. A escolha é sua, querido. A escolha é sua. A Bíblia está aí à disposição para a igreja, para que nós possamos andar em entendimento. Disciplina não pode se confundir com fuga. Ou a gente entende a disciplina da palavra de Deus, ou eu vou viver fugindo. Eu vou viver fugindo. É mais fácil fugir, né? Disciplina está sob os sentimentos. Então, não queira ser disciplinado jogando videogame. Não queira ser disciplinado sendo servido. Toma aqui um peixinho frito para você. Não queira ser disciplinado recebendo carinho na cabeça. Todinho, vou te ensinar como é que é. Disciplina é forja. Disciplina é ser passado no fogo da purificação. É isso que Deus faz com a gente. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz comigo. É isso que Deus faz com cada filho. Então esteja disposto a isso. Esteja preparado para receber isso. O folclore é imaginar que receber o Espírito Santo é continuar do jeito que você é. É continuar sonegando imposto, mentindo, tomando todas na cachaça. Isso é o folclore do falso crente, do religioso. Esse é o folclore do mundo, gente. O mundo está aí disponível, você pode entrar nesse folclore enganoso. Mas a presença do Espírito Santo está aqui em Hebreus 12. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz. Justiça e paz. Você carrega a presença do Espírito Santo? Você carrega a presença do Espírito Santo? Ou o Espírito Santo não está mais presente? Ou o Espírito Santo já... eu lembro dele. Eu lembro daquela época que eu obedecia. Mas eu resolvi sair da casa do meu pai. Eu resolvi gastar a minha herança do meu jeito. Essa é a presença do Espírito Santo. Tem um texto de 2 Reis, que talvez você tenha lido ele, nunca tenha entendido sobre unção lendo esse texto. Eu quero compartilhar esse texto aqui com a gente. Coloca para mim 2 Reis capítulo 6, a partir do versículo 1. Esse texto é muito interessante porque ele surge de forma aleatória. Ele, do mesmo jeito que aparece, ele some. É um troço muito interessante esse texto. E às vezes a gente lê ele, a gente acha que ele é uma história qualquer ali, de honra, de palavra, mas eu vou te mostrar que ele também é sobre unção. Ele também é sobre forja. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Os discípulos do profeta, quem? Eliseu. Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá, cada um poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reuniões. O pensamento era justo. Ei, profeta, está pequeno esse lugar. Alguns usam esse texto para poder justificar, e com razão, porque é a escola de profetas, porque era o que Eliseu estava fazendo.
Ele formou uma escola de profetas, preparava outros profetas. Então, de repente, Eliseu vira e fala: podemos ir? Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E o profeta foi. Foram ao Jordão, começaram a derrubar as árvores, quando um deles estava cortando um tronco. O ferro do machado caiu em água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: aonde é que caiu? Quando ele mostrou o lugar, Eliseu cortou um pedaço de galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Deixa eu te falar um negócio interessante. No contexto da história, porque o homem estava desesperado faz todo sentido. O ferro, o metal, era algo muito caro naquela época. E até aí tudo bem, você pode ler o texto e pensar isso. Ah, ele ficou desesperado porque era emprestado, era muito dinheiro e ele não tinha como pagar. Lindo. Mas deixa eu te falar um negócio espiritual. Deixa eu te falar sobre unção. O machado estava sendo usado para quê? Para construir uma igreja, um templo, um lugar de adoração, um lugar profético, um lugar preparado para formar discípulos. Aquele machado é a representação de uma unção. Agora quer ver um negócio interessante? Aquele homem carregava a unção de alguém. Muita gente entra na igreja sem a presença do Espírito Santo e recebe a unção emprestada de alguém. Emprestada de alguém. Você consegue entender isso? Durante um tempo, o seu processo de encontrar com o Senhor e receber a sua própria unção vive da unção emprestada de alguém. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você está tratando essa unção emprestada? Porque, como eu não entendo o texto bíblico, eu trato o profeta, eu trato a unção. Mas deixa eu te falar, o profeta só trouxe o machado para que continuasse a construção, porque houve reverência. A unção precisa de respeito. Unção precisa de reverência. Reverência não é tapete vermelho, não é bajulação. Reverência é respeito. Reverência é atitude. Reverência é temor. E então, ei profeta, o machado que era emprestado eu perdi. Fica tranquilo. Eu vou te emprestar aqui um machado de novo. Toma aqui o machado. Você está preparado para carregar a unção? Porque se ainda não, deixa eu te falar, fica tranquilo. Tem unção para emprestar. Só tem que saber se você quer ela emprestado. Como é que você está tratando a unção? A forja, então, o metal é escolhido, esse metal é colocado no fogo, ali no fogo há o aquecimento que purifica e que prepara esse metal para ser mole o suficiente para ser moldado. O terceiro processo depois é o quê? O martelo.
Agora, você já pensou sobre isso? Porque isso é interessante. Nós lemos um versículo no culto de oração e o Lincoln orou sem saber. O versículo está em Provérbios 27:17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E o Lincoln orou aqui da maneira simples, porque ele estava injuriado. Depois você conversa com ele, que ele conta para você o testemunho. Mas ele falou assim: Senhor, não sei nem se ele lembra da oração dele, mas ele falou assim: Senhor, me forja, Senhor, nos forja. Ele usou esse termo. O martelo é outra pessoa forjando. O martelo já está pronto, ele já carrega uma unção, ele está compartilhando essa unção com aquele ferro, aquele metal que está sendo forjado a uma espada. Martelo constante, repetido 500 vezes, quantas vezes for necessário para se formar aquela espada. O martelo não desiste, e está ali. Você quer virar espada? Toma martelada. Quer virar espada? Mais uma martelada. Vai para o fogo de novo. Martelo. Engraçado que às vezes a gente toma martelada e a gente não quer. Eu não quero. Deixa eu te falar, queridos hebreus, acabamos de ler a martelada, a disciplina, o amor para unção. Para unção. Crente morno é o crente que pegou herança e está aí vivendo de galho em galho. Agora o crente que carrega unção, ele está disposto a passar nesse processo. Toma martelada, vão melhorar, vão moldar, vão virar espada, até o dia que você tiver condições de fazer esse processo com outros, porque é isso que Deus está te chamando. Você quer carregar o Espírito Santo e não fazer discípulos? Desculpa, a unção é para fazer discípulos. A unção é ir e pregai. A unção do sofá para dormir não existe na Bíblia. Essa é a unção da carne, essa é a unção e o desejo, os prazeres do mundo. Esse é o engano, esse é o crente dormindo na hora que não devia estar dormindo. Aí é interessante, por quê? Porque depois que começa a formar a lâmina, esse ferro é colocado num líquido para refrigerar, para desaquecer. Sabe qual é o objetivo desse momento? Formar casca, dureza. Se esse ferro não é colocado numa água para resfriar, ele não cria resistência. Aí a gente fala assim para o crente: filhão, você precisa descansar no Senhor. Descansar no Senhor não é ficar assistindo Netflix o final de semana inteiro, é ler a palavra, ler, estudar, comer esse alimento que Deus tem para você. Isso é o tempo de refrigério que a gente deveria estar vivendo, no processo da disciplina e da forja. Deveríamos estar aqui, agora chegou o refrigério, o descanso. Estou sendo colocado aqui na aguinha geladinha, gostoso, né? Ler a palavra. Sabe o que acontece nesse momento? Se o ferreiro erra e gela demais, se ele erra nesse processo, o metal entorta. Esse é o crente tranquilo, é o crente da pescaria. Vou pescar, vai pescar mesmo, continua pescando, continua dormindo no ponto. Vou fazer churrasco no final de semana, vai mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, gente? Estou falando sobre espiritual. Tudo bem pescar, tudo bem você, não é sobre pescaria, mas é o cuidado, a atenção que você tem que ter. Será que você está colocando Deus na frente? Será que você está lembrando do Senhor? Você continua mastigando chiclete. Crente mastigador de chiclete. Chiclete já está duro na boca, você continua mastigando. Filhão, joga o chiclete fora. Acorda. A têmpera
O descanso, essa água, refrigério, é para gerar resistência. Resistência, por quê? Porque de novo vai voltar para o fogo. A espada não acaba na têmpera. O metal é martelado. Depois de sair do fogo, vai para a têmpera, resfria, reforça, fortalece, volta para o fogo de novo. E esse processo é repetidas vezes feito pelo ferreiro para se formar uma espada. Repetidas vezes. Fogo, martelada. Fogo, martelada. Frio, fogo, martelada. Repetidas vezes. Glória a Deus por isso. Que assim seja na minha vida, e espero que na vida de todos nós aqui, porque a gente carrega a unção do Espírito Santo. Há uma responsabilidade, há um chamado, e você precisa entender o que é isso. Aleluia. Depois disso, aí a espada está formada, passou pelo processo, entendeu o que é ser disciplinado pelo Pai, entendeu o que é ser purificado pelo Espírito Santo, entendeu que carrega a unção. Aí vem um enfeite, aí vem demônio na sua frente para você expulsar, aí vem um chamado para você poder virar um pastor, abrir uma igreja. Mas isso aí é lá no final, gente. É na hora que você está virando espada. Porque antes você tem que aprender a passar pela forja. E deixa eu te falar a etapa final da espada. A espada vai ser afiada. Afiada. Sabe o que é afiar uma espada? Você já afiou uma faca? Já viu como é que é? Você percebe que sai pedacinhos? Já viu isso? Quando você afia uma faca, passa no amolador. Para afiar, você tem que tirar micro pedacinhos daquela faca. Tanto que ao longo do tempo e da afiação, vai tirando. Sabe por quê? Porque dói ser afiado. Dói mesmo. Dói. Afiar dói. Sabe por quê? Porque você acha que você está, nossa, agora eu sou ungido, agora eu sou espada. Não, querido, deixa eu te explicar. Seu pai ainda é. Seu pai não deixou você. Seu pai sempre vai estar com você, e se necessário ele sempre vai vir para afiar. Perdeu o corte, o pai vem para afiar o filho. Não está cumprindo a missão, deixa o pai vir para afiar o filho. Esse é o nosso pai, queridos. Você quer carregar a unção do Espírito Santo? Você quer ser um crente de verdade? Você quer se declarar aquele que segue Jesus, o seguidor de Jesus? É isso. Aleluia. Sansão recebeu uma unção. Todo mundo conhece a história de Sansão? Sansão recebeu uma unção. O que ele fez com essa unção? Usou a seu bel prazer, do jeito que ele achava, da maneira como ele queria, e o Senhor a retirou. Sabe por quê? Porque a unção não é só o que você carrega e aparece, é o que você tem no seu caráter. Unção é quem você é quando ninguém está vendo. Unção é o que você fala quando o pastor não está presente. Isso é unção. Porque o pastor chega e a gente... Agora, se o pastor chegar, você carrega a unção? Então continua falando o que você está falando. Não precisa mudar de assunto. Isso é unção. Unção não é só o que você carrega, mas quem é você. Você é filho. A identidade de um filho é a unção. É o seu caráter. É quem você é. De que maneira você comporta.
no seu secreto, no seu íntimo, lá no seu quarto fechado, na sua casa. Isso é unção. José carregava unção e o Senhor não a retirou. José foi vendido pelos irmãos como escravo, jogado num buraco, uma cova, levado como escravo, servindo a um rei, preso numa prisão, mas ele sabia quem era que derramava unção sobre ele. E isso é entender o que é unção. E isso é entender quem é que controla todas as coisas. Aleluia. Deus é maravilhoso. É tão interessante porque a gente quer carregar unção enquanto nos convém. A história do gadareno é muito interessante. O endemoniado gadareno. Jesus chega naquela região de Gadara. Havia um povoado ali. Aquele povoado vivia bem. Criavam porcos, ganhavam dinheiro, din-din. Sabe o que acontece quando a unção de Deus chega? Ela arrebenta com tudo. O demônio sai. E a provisão que estava errada também tem que sair. Um povo que não adorava a Deus, um povo que não obedecia a Deus. Qual é a unção que você carrega? A última coisa que eu quero te falar antes da gente orar. A gente leu 2 Reis 6. Poucas pessoas conectam isso com 2 Reis 5. A história de 2 Reis 5, rapidamente, é a história de Naamã. Naamã foi curado da lepra. Ele era um servo, um guerreiro do rei da Síria. E ele foi curado da lepra. Eliseu tinha um servo, tinha um discípulo chamado Geazi. Aquele guerreiro, Naamã, foi procurar Eliseu e falou: Eliseu, estou com lepra. E me falaram que você é um profeta que carrega a unção de Deus. Claro, perfeitamente. Carrego sim. Vou compartilhar o meu machado com você, para você poder construir e receber a unção. Aquele homem vai, a história você já sabe, mergulha 7 vezes, é curado da lepra. Ele volta até o profeta e ele fala assim: oi profeta, eu vim aqui trazer tesouros para você, para te agradecer. O profeta vira e fala assim: não, querido, você não está entendendo. Eu não preciso do seu tesouro. Quem fez isso foi meu pai. Eu já tenho todo o tesouro dele. Eu não preciso do seu tesouro. Quem fez isso foi meu pai. O profeta manda Naamã embora. Sabe o que acontece? O discípulo não entendeu a unção. Aí o discípulo escondido corre até Naamã. O profeta não quis, mas eu vim aqui buscar o tesouro. Isso é como a gente entra na igreja sem unção. A gente quer o tesouro. Na hora que as coisas se organizam, a gente vai embora. Na hora que a minha vida está linda, na hora que eu já usufruí da unção, aí eu vou embora. Está tudo bem. Já recebi a unção. Carregar o machado é responsabilidade. Carregar um machado é responsabilidade. Sabe o que acontece? Ele volta cheio de tesouro. Não conta para o profeta, não. Esconde. Só que o profeta já sabe, né? Sabe aquela coisa quando você vem na igreja e o pastor prega e fala assim: nossa, parece que ele falou comigo. Nossa, parece que é comigo que ele está falando. O Espírito Santo fala com a igreja, gente. Tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o Espírito Santo.
Então, desculpa, eu não estou mandando recadinho para ninguém aqui. Eu estou falando o que o Espírito Santo está falando com a igreja. O profeta aponta para Gease, fala assim: porque você não soube carregar unção, porque você não entendeu o que é carregar unção, a lepra que estava em Naamã virá sobre você. E no mesmo instante, Gease ficou leproso. Da mesma maneira como aquele servo, aquele discípulo de Eliseu, ao perder o machado, ele em reverência procura o profeta e fala: estou desesperado porque eu não tenho unção, eu perdi a unção, eu perdi o machado. Tem aqueles que desprezam a unção. E a Bíblia mostra o que acontece. A Bíblia mostra os desafios. A Bíblia mostra a colheita do filho pródigo. Vamos ficar de pé para a gente orar? Você quer receber a unção? Você está querendo receber a unção? Eu vou compartilhar com você a unção. Eu vou compartilhar com cada um de vocês a unção. O Senhor pediu para a gente orar por isso hoje. Agora está a você. O que você vai fazer com essa unção? Se você vai continuar escondendo, se você vai continuar buscando só os tesouros dos seus olhos, como Geazi fez, se você vai continuar se comportando como filho pródigo, você vai viver como um cristão realmente, que carrega a unção, a responsabilidade do Senhor. Deus é maravilhoso, queridos. A presença do Espírito Santo é maravilhosa. Aleluia. Sabe que o momento em que a Bíblia declara que Jesus é ungido é quando Jesus sai do batismo. Qual é a unção que a gente tem que carregar? O Espírito Santo. Que a Bíblia fala que quando ele saiu das águas, a presença do Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba. E essa é uma referência, esse é um apontar, essa é uma direção daquilo que nós carregamos como unção. Então, unção é a presença do Espírito Santo. Unção não é um sentimento, unção não é arrepio, unção não é você esperar alguma coisa, unção é receber o Espírito Santo para um cumprimento de uma missão, de um id, de um chamado. A Bíblia descreve que Pedro, ao pregar a uma multidão e falar sobre Jesus, do ressurreto, crucificado, hoje é um culto de ceia, aquele povo recebeu o Espírito Santo. E aí Pedro vira e fala assim: ótimo, agora vai passar sobre as águas. Vai passar no processo da forja, vai morrer para nascer de novo. Você consegue entender o significado de batismo? Pedro falou a mesma coisa que nós estamos falando aqui hoje. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Talvez alguém ainda não seja batizado nas águas. Eu quero orar por você primeiro. Se você não é batizado nas águas, se você tem alguma dúvida sobre o batismo das águas, eu quero que você me procure no final do culto. Presta atenção nisso que eu estou te falando. É o profeta que está te falando. Recebe essa palavra no seu coração. Senhor, eu oro por aqueles que ainda não são batizados nas águas. Se há alguém aqui, o Senhor sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu oro pela vida dessas pessoas aqui, Pai. Que o Seu Espírito Santo seja derramado para um cumprimento profético da unção do Seu reino. Feche os seus olhos, estica a sua mão para receber a presença do Espírito Santo.
Você vai receber o Espírito Santo por cumprimento profético. Recebe isso, recebe a presença do Espírito Santo, recebe a presença. Espírito Santo, preenche como o Senhor fez, preenche. Eu compartilho desse machado, eu compartilho dessa unção. Derrama Espírito Santo para uma missão, para um cumprimento, para um chamado. Ei, mas você que está recebendo isso, há um cumprimento que precisa começar no batismo, na morte para você mesmo, no novo nascimento. Então não recebe isso e guarda para você, recebe isso com amor. Me procura no final do culto. Eu quero orar pelo restante da igreja que acredita que tem o Espírito Santo. Feche os seus olhos, estenda a sua mão. Feche os seus olhos. Não é sobre sentimento, não é sobre o que você sente, é sobre o que você carrega, é sobre a identidade de Cristo, é sobre a porção mais preciosa que você pode carregar na sua vida. Pai, eu oro por esses que estão com as mãos estendidas. Derrama essa nova porção, derrama essa nova unção, derrama, Pai, da sua presença, do seu Espírito sobre a igreja, no nome do Senhor Jesus. Assim eu oro, assim eu compartilho daquilo que o Senhor tem preenchido sobre a igreja em responsabilidade, em amor. Nos forja como filhos a uma igreja santa, a uma igreja que é apaixonada pela sua presença, a uma igreja que não negocia. Aleluia, aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto isso a gente vai entregar a ceia. Os diáconos me ajudem, por favor. Aleluia. De Jesus. Aleluia. Lamas. Elore tu cantuya. Lori eloto sori canto laba. Edoreto sori eloto cantoya. Elorito solori cantoya. Edrilo so cantoya. Caminho para quem hoje posso me achegar, somente pelos. Aleluia, tu és maravilhoso, Jesus. Que nos dá dos pecados, que nos traz restauração, a lei do sangue de Jesus. Que nos dá brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada. Pode subir, Paulo, pode subir, seu anjo. Vem, Jenny, chama.
Eu sou livre. Eu sou livre. Vem, Vivaldo. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aqui já foi? Já tem? Glória a Deus, aleluia, 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 Deus abençoe, aleluia, aleluia. Oi, nossa, quem saiu por aqui? Estou com saudade de você. Glória a Deus. Vou deixar o seu ensino, tá? Aleluia, aleluia, aleluia. Já pegou? Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue. Todo mundo? Mais alguém faltando? Amém? Glória a Deus. A maneira como você lida com um profeta que carrega a unção vai ditar a maneira como você vai carregar a unção. Você consegue entender isso? Sabedoria da palavra do Senhor. Sabedoria. Amém, queridos? O Senhor Jesus, na ceia, olhou para os seus discípulos, pegou o pão, repartiu, deu e disse: esse pão representa o meu corpo. Comei isso em favor de vocês. Comamos todos. Aleluia. Aleluia. Da mesma maneira, ele repartiu o cálice e disse: esse cálice representa o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bebamos todos. Aleluia, glória a Deus, aleluia, vamos adorar, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, ser louvado Jesus, ser louvado. Aleluia. Essa vida fala do amor do Pai. Posso me achegar somente pelo sangue. E nos faz dos pecados e nos restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue. Aleluia. Eu sou livre nas portas. Eu sou livre. Vai cumprimentar o povo, vai dar a paz ao Senhor. Compartilha a presença do Espírito.
nada além do sangue, nada além do sangue. Recebe o abraço da igreja, recebe a paz do Senhor, recebe o compartilhar da unção. Aleluia! A presença do Espírito Santo é maravilhosa. A presença do Espírito Santo é a unção que você precisa. Aleluia! É festa no céu. Aleluia! Eita glória! Aleluia! Dos pecados se nos traz glória a Deus. Então comigo, se Deus é por nós, vamos começar de novo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Carregue a unção, deem valor para a presença do Espírito Santo. Deus abençoe. Aleluia!